Que silhueta impressionante a daquela general, meu Deus. O homem, debruçado sobre a janela escura, observando o pátio de formatura, lambeu os lábios e murmurou com malícia. Era o coronel Ricardo Teixeira, chefe de pessoal do Comando Militar do Sudeste, com o rosto a brilhar de ganância e um sorriso viscoso. Preso no foco de seu olhar obstinado, estava a figura altiva da nova comandante do CMSE, general de divisão Heloísa Soares, que acabara de sair da cerimônia de posse e caminhava em direção ao prédio principal do quartel-general QG Ibirapuera. O major Gustavo Costa, oficial de logística, que se curvava ao lado do coronel Ricardo como uma sombra, soltou um sorriso azedo e concordou. O senhor realmente tem uma visão diferenciada, coronel. Dizem que ela veio dos comandos ou algo assim e parece ser bem durona, não é uma pessoa comum. Por mais que se esforce, ainda é mulher. O que significa que uma cadela ganhou 3 estrelas. Não será por conta de algo que fez à noite? Não é provável que tenha sido promovida por exceção porque os de cima adoram? Ela, que serviu no campo de batalha, entenderia a política de escritório. Se nos dermos bem e a servirmos como uma luva, ela cumprirá seu mandato e sumirá. O coronel Ricardo acariciou o charuto de primeira linha que estava sobre a mesa, com um sorriso afetado. O quartel-general do CMSE, situado em São Paulo, no QG Ibirapuera, era um refúgio de ambições e um centro de poder secreto. Dentro desta fortaleza, a posição de chefe de pessoal era como um predador absoluto, capaz de controlar e ditar o destino de todos. A propósito, coronel, a cota deste mês. Os agasalhos novos de excelente qualidade estão entrando muito bem. Com a tentação sutil do major Gustavo, os olhos do coronel Ricardo brilharam de ganância. Sim, o nosso soldado fantasma Pedro Oliveira tem uma saúde fraca, não é? Separe apenas os de melhor qualidade e desvie. Deixei o porta-malas do meu carro vazio, então carregue secretamente esta noite. Sim, será tratado com perfeição. E também separei discretamente o pacote de picanha de primeira linha que chegou agora, em nome do soldado Pedro Oliveira. Devemos ter um jantar de confraternização caprichado hoje à noite, não é? Você realmente tem um faro incrível. Sustentar até mesmo um fantasma, não é essa a verdadeira postura de um militar de verdade? Os 2 homens trocaram risadas sombrias, batendo um nas costas do outro. O soldado Pedro Oliveira, que mencionaram, era um fantasma que não existia, preso nas frias papeladas do CMSE. Uma invenção fictícia criada e manipulada astutamente pelo coronel Ricardo. A conta bancária deste soldado fantasma era o pote de mel secreto do coronel Ricardo. E os suprimentos que lhe eram destinados se transformavam nos seus artigos de luxo. Foi nesse instante, bam! A porta da chefia de pessoal foi aberta bruscamente com um estrondo. Lealdade, a comandante do CMSE, está entrando. Junto com o grito forte do ajudante de ordens que ecoou pelo corredor, a general de divisão Heloísa Soares, que há pouco dominava o pátio, entrou no escritório a passos largos. Pegos de surpresa, o coronel Ricardo e o major Gustavo empalideceram e se levantaram de um salto. A ponta dos dedos do coronel Ricardo, que enfiou apressadamente o charuto que estava fumando no fundo da gaveta, tremiam visivelmente. Lealdade. O coronel Ricardo, pingando de suor frio, saudou-a apressadamente. Heloísa o ignorou, varrendo o escritório com um olhar frio, assumindo lentamente o controle do espaço. Seus olhos profundos e calmos eram como os de um predador que apertava a garganta de sua presa. O senso aguçado, forjado durante seus dias cruzando a linha de fogo nos comandos, congelou instantaneamente o ar da sala chefe de pessoal. Uma voz baixa e rouca perfurou o tímpano como uma lâmina. O tom era seco, desprovido de emoção, mas seu peso era tão opressor que mal se podia respirar. Sim, chefe de pessoal. Coronel Ricardo Teixeira, é meu primeiro dia no comando e estou inspecionando. Mas o ar neste escritório de pessoal em particular é desagradável. Precisa ser ventilado, não acha? Heloísa franziu a testa e se aproximou ameaçadoramente do coronel Ricardo. Seu olhar penetrante roçou a caixa de charutos na fresta da gaveta mal fechada e em seguida fixou-se no rosto oleoso do coronel Ricardo. E o seu uniforme, coronel?
O que é isso? Os botões estão gritando por causa da sua barriga saliente. Um oficial que não consegue cuidar do próprio corpo pode inspirar respeito nos soldados? O rosto do coronel Ricardo ficou vermelho de vergonha. Como uma cadela ousava, mesmo sendo sua superior, insultar o físico de um oficial de patente de coronel logo no primeiro encontro de forma tão explícita? A raiva fervia por dentro, mas por fora ele exibia um sorriso servil. Vou corrigir isso. Estava tão atarefado com meus deveres que não tive tempo de cuidar de mim. Deveres, Heloísa zombou friamente. Ela se aproximou lentamente da mesa e cutucou com um dedo longo os montes de documentos confidenciais espalhados. Relatório de efetivo do CMSE? Sim, está correto. Estava finalizando as mudanças de pessoal deste mês. Entendo. Pelo que sei, não deveria haver vagas, mas os pedidos de suprimentos estão inflacionados em relação ao efetivo. O número de tropas aumentou de repente ou há fantasmas parasitando o quartel? Naquele instante, o coração do coronel Ricardo pareceu afundar, mas ele era uma velha cascavel que sobrevivera na lama. Não perderia a compostura com uma provocação tão pequena. Ah, isso deve ser um simples erro de digitação. Os soldados da administração são relapsos e bagunçam os números. Vou dar-lhes um treinamento rigoroso. Erro. Se o erro se repete, é incompetência ou intenção impura. Heloísa, deixando uma frase incisiva e exalando um perfume sutil, virou-se. Traga-me a lista de todos os militares, detalhes de pagamento e registros de recebimento de suprimentos, tudo, até às 9 horas da manhã, na minha sala. Se eu encontrar um único erro, prepare-se. Sim, entendi. Assim que Heloísa desapareceu, o coronel Ricardo explodiu em fúria reprimida, batendo na mesa. Aquela cadela atrevida ousou olhar-me nos olhos. É um espetáculo ver a arrogância dela por ter vindo dos comandos. Pensa que este lugar é uma barraca de campanha onde se pode respirar fundo? O major Gustavo, enxugando o pescoço molhado de suor frio, perguntou apressadamente: Coronel, é um grande problema. Ela ordenou os livros razão até o amanhecer de amanhã. O que faremos? Não tema que o caso Pedro Oliveira venha à tona. É a nossa especialidade transformar vida ou morte com um pedaço de papel. O processo de baixa por motivo de guerra é sedutoramente perfeito. Enterrar um fantasma nos documentos é moleza. Até o amanhecer, encubra todos os rastros de Pedro Oliveira com falsificações perfeitas. Desde o registro de serviço até o registro de vida pessoal, não importa o quão minuciosamente ela investigue, não encontrará um único suspiro dele no labirinto de letras miúdas. O coronel Ricardo rosnou, engolindo os palavrões que subiam. No entanto, ele nem sonhava que nos lábios vermelhos de Heloísa, ao sair da sala, um sorriso frio e sedutor havia se formado e desaparecido, arrepiando a espinha. Naquela noite, as luzes de São Paulo tingiam o aquartelamento com um vermelho onírico. Atrás do prédio da chefia de pessoal, onde o silêncio e a escuridão se misturavam, sombras pairavam sobre o estacionamento, retorcendo-se como desejos secretos. O coronel Ricardo repreendeu asperamente o major Gustavo, que tremia como um animal assustado. Pare de vacilar e se mexa logo. Quer ser pego nesta festa secreta? Esse sim. Mas, coronel, hoje o ar está pesado e sinto que estou sendo observado. A nova chefe chegou, então estão fingindo ser muito rigorosos. Pare de bobagens, cale a boca e abra o porta-malas. Os dois empurraram caixas roubadas do depósito para o fundo do carro do coronel Ricardo. Nas laterais das caixas, as frases agasalhos de inverno de primeira linha e picanha grau 1 estavam gravadas, claras como um rastro de batom ganancioso. O calor que aqueceria os soldados e a carne que saciaria sua fome estavam sendo sugados para a ambição sombria de um oficial corrupto. Isso deve ser suficiente para uma farra na estação de esqui neste inverno. A carne eu enviarei para minha sogra amanhã para ganhar uns pontos. O coronel Ricardo sorriu satisfeito e estava prestes a fechar o porta-malas quando uma presença estranha rasgou o véu de escuridão. Quem está aí? A voz do coronel Ricardo cortou a noite com irritação.
De um canto escuro, ignorado até mesmo pela luz do poste, um soldado cambaleou para fora. A insígnia era de soldado e seu rosto jovem estava pálido de medo. Esse sou o soldado Bruno Almeida. Estava em patrulha noturna e ouviu um ruído estranho. O rosto do coronel Ricardo se contorceu violentamente, como de uma fera. Ele ofegou, aproximou-se e agarrou a gola do soldado com força. Seu desgraçado, está cego? Ousa olhar para quem? Perdão, lealdade. Eu não tinha ideia de que o chefe de pessoal estava aqui. Se não sabe, é perdoável? Diga a verdade. Acabou de espiar o que há no meu porta-malas, não foi? Não, senhor. Eu realmente não vi nada. O coronel Ricardo jogou o soldado no chão como se estivesse se livrando de lixo. Com um baque surdo, o soldado rolou na terra áspera. Cuidado ao caminhar à noite. Se ouvir você novamente ou ouvir rumores estranhos, não vou apenas mandá-lo para a prisão militar. Vou quebrar suas pernas e fazê-lo rastejar pelo resto da vida. Entendeu? Sim, entendi. O soldado desapareceu apressadamente na escuridão, fugindo. O coronel Ricardo limpou o pó da roupa com irritação e cuspiu no chão. Que má sorte! Estes moleques de hoje estão sem disciplina. Ele entrou no carro e saiu da base com um ronco arrogante do motor. No entanto, após seu desaparecimento, uma silhueta sensual se moveu na escuridão silenciosa. Não era o soldado Bruno Almeida, que parecia ter fugido aterrorizado. Era uma mulher ágil e atraente, vestindo um uniforme de treinamento preto que realçava seu corpo. Ela guardou um pequeno gravador que segurava na mão no bolso do peito e fez um sinal secreto para alguém escondido na escuridão. Evidências garantidas. Ela era a sargento Érica Menezes, oficial de informações, valorizada e treinada por General Heloísa desde seus tempos no batalhão de comandos. Heloísa, muito antes de assumir o comando, havia infiltrado a sargento Érica como uma inocente soldado administrativa na chefia de pessoal para monitorar sua sujeira secreta. Na manhã seguinte, o sol brilhava na sala da comandante. Heloísa estava sentada em sua mesa antiga, observando preguiçosamente a paisagem pela janela. Diante dela, uma pilha de documentos, manipulados a noite toda pelo coronel Ricardo, estava horrivelmente empilhada. Ao lado, havia um relatório fino e incisivo contendo a verdade, rastreada a noite toda pela sargento Érica, toque-toque. Com o som da batida, o coronel Ricardo entrou com uma expressão de triunfo. Lealdade. Coronel Ricardo Teixeira, chefe de pessoal, trouxe os documentos que solicitou, perfeitamente preparados. Deixa aí e sente-se. Heloísa ordenou brevemente, com uma voz fria, sem sequer olhar Ló. O coronel Ricardo, fingindo tranquilidade, afundou-se no sofá e cruzou as pernas. Pode vasculhar à vontade. Apertei os administradores a noite toda para não haver falhas. Heloísa começou a folhear lentamente os documentos com seus dedos longos e finos. O som seco do papel cortando o silêncio começou a soar como o tic-tac de uma bomba relógio, apertando lentamente a garganta do coronel Ricardo, cerca de 10 minutos depois. Coronel Ricardo, sim, comandante. Na lista de efetivo, o soldado Pedro Oliveira me chamou a atenção. Soldado Pedro Oliveira. Ah, sim. Um soldado dedicado e muito exemplar. Embora a situação familiar seja difícil, ele serve com resiliência e nunca perde o sorriso. O coronel Ricardo recitou a mentira que havia preparado com desenvoltura e descaramento. Entendo. Pelo registro, ele recebeu licenças de recompensa com frequência e, como um soldado especial, foi o primeiro a receber os melhores suprimentos. Um militar invejavelmente excelente. Exatamente. Eu, pessoalmente, dedico atenção e o acompanho de perto. Toque. Heloísa cobriu bruscamente os documentos e levantou a cabeça lentamente. Seus olhos brilharam frios e perigosos, como os de uma fera que espreita sua presa. Não posso perder um soldado tão atraente. Chame imediatamente o soldado Pedro Oliveira para minha presença. Mal posso esperar para tomar uma xícara de café quente com ele. A testa do coronel Ricardo estremeceu ligeiramente e sua tranquilidade evaporou. Gotas de suor frio escorreram por suas costas como uma cobra.
Como assim? O soldado Pedro Oliveira está. Ah, ele está em apoio à comunidade. Está suando no local de um desastre e só voltará em alguns dias. Apoio à comunidade, mas o sistema de informática indica que ele está aguardando no quartel. Ah, é que o pedido foi tão urgente que não deu tempo de atualizar o sistema. É minha falha. Então, faça uma videoconferência imediatamente. Os soldados de hoje nunca largam o celular, não é? Bem, ele perdeu o telefone no campo de trabalho pesado, houve um relatório, se queremos entrar em contato. A mentira viscosa se seguiu a outra. A voz do coronel Ricardo estava rouca, como uma folha molhada. Heloísa apoiou o queixo nas mãos cruzadas, observando-o intensamente como uma predadora observando sua presa. O silêncio pesado apertou a garganta e o coronel Ricardo soltou um suspiro rude e quente. Coronel Ricardo, sim, parece que você me vê apenas como um boneco de enfeite, não é? Não, senhor. De jeito nenhum. Heloísa empurrou a cadeira e se levantou. Ao se aproximar do coronel Ricardo, uma ameaça sufocante e um perfume frio o envolveram. O Ti, sedutoramente assassino, que sorria até mesmo diante do cano de uma arma em seus tempos de comandos, emanou de todo o seu corpo. Nos meus tempos de comandos, eu entrava em uma zona de operação após mapear até o fluxo de micropartículas no ar. Se um comandante responsável pela vida dos meus homens não souber onde eles estão, isso é negligência. Não, é um pecado imperdoável. Ela apertou um botão levemente e o telão na parede acendeu. A cena secreta do estacionamento da noite anterior começou a ser reproduzida em alta definição. O movimento sórdido do coronel Ricardo pisoteando o soldado e roubando mercadorias foi exibido. O que é isso, afinal? Os olhos do coronel Ricardo se agitaram violentamente, perdidos. O soldado Pedro Oliveira, que você elogiou tanto, estava encolhido no porta-malas do seu carro? Ou será que aquela caixa de picanha apetitosa se chama Pedro Oliveira? Comandante, isto é uma armação, um vídeo manipulado. Manipulação? Calha a boca. Um palavrão frio se cravou como um punhal entre os lábios vermelhos de Heloísa. Era um aviso baixo e perigoso que esmagava o coração. Em vez de um grito, parece que você ainda não entendeu o seu lugar. Eu já me uni ao setor de auditoria e revirei até os detalhes do seu bolso sujo, Pedro Oliveira, Bruno Almeida, Randoyum. Nos últimos 3 anos, você criou nada menos que 7 soldados fantasmas. O dinheiro do salário que você embolsou em nome deles, que era sangue puro, soma 120 milhões de wons, cerca de 500 mil reais, e os materiais desviados valem 50 milhões de wons, cerca de 200 mil reais. Heloísa, incapaz de conter o nojo, espalhou a pilha de documentos no rosto do coronel Ricardo. As folhas brancas voaram como gritos, caindo a seus pés. Enquanto você enchia sua barriga oleosa, sugando o sangue dos jovens, meus soldados suportavam o frio apenas com um cobertor fino e tentavam aquecer seus corpos com sopa sem carne. E eu cometi um erro. Por favor, apenas uma vez, finja que não viu. Devolverei o que roubei em dobro. Por favor, só não me deixe ser dispensado com desonra. O coronel Ricardo se ajoelhou servilmente, tentando se agarrar às pernas de Heloísa, mas ela recuou com elegância, como se estivesse evitando algo sujo, e o esmagou com um olhar gélido. Restituição? Isso é o mínimo. Você vai vomitar 10 vezes o dinheiro que roubou, até cuspir sangue. Mas não pense que isso é o fim. Heloísa indicou a porta com o queixo. Entrem. A porta pesada se abriu e policiais do exército a irromperam. Em suas mãos, algemas de prata brilhavam friamente. Coronel Ricardo Teixeira, chefe de pessoal, o senhor está preso em flagrante por peculato, falsificação de documentos públicos e agressão física a subordinado, conforme o Código Militar. Prisão imediata! Não! Você sabe quem eu sou? Meus amigos não vão ficar parados. Me solta! Ei, comandante, você, sua vadia cruel, me aguarde. Acha que vou aceitar isso de braços cruzados? O braço do coronel Ricardo, que se debatia, foi torcido para trás. Clac! O som frio e firme das algemas cortou o ar da sala. Tirei-no, é nojento de se ver. Ao comando frio de Heloísa,
o coronel Ricardo foi arrastado, soltando gritos bestiais. Heloísa permaneceu parada como uma estátua, observando o seu fim até que os gritos desesperados diminuíssem no fim do corredor. Então, o silêncio pesado foi quebrado e a porta da sala foi aberta com cautela. O ajudante de ordens entrou apressadamente, com o rosto vermelho. Comandante, a transmissão foi enviada para toda a unidade. É o aviso sobre a prisão dele e o anúncio de que a qualidade da alimentação mudará a partir do almoço de hoje. Heloísa só então tirou a máscara fria e exibiu um sorriso sedutor nos lábios. A reação é explosiva. O restaurante já está lotado e todos estão gritando de alegria ao ver as palavras bife de picanha no cardápio. Além disso, no meio da refeição, todos fazem continência em direção ao QG. É um agradecimento sincero à comandante. Heloísa caminhou lentamente até a janela. Lá longe, ela podia ver a excitação dos soldados na longa fila em frente ao refeitório. Embora parecessem pequenos, o calor e a vitalidade que emanavam deles pareciam atravessar o vidro e tocar sua pele. Os parasitas que engordavam suas barrigas com soldados fantasmas se foram. Agora é a hora de meus verdadeiros soldados, que respiram, saciarem sua fome. Ela sussurrou baixinho, olhando para seus próprios olhos refletidos no vidro e para as 3 estrelas que brilhavam esplendidamente em seu ombro. Isto é apenas o começo. Este quartel ainda fede a podridão nojenta. Bem, quem será a próxima caça? O céu de São Paulo estava de um azul de gelar e o campo de batalha que Heloísa enfrentava apenas agora mostrava suas garras afiadas. Sobre sua mesa na sala da comandante, denúncias secretas se acumulavam precariamente, como se a estivessem seduzindo. O ar da manhã no CMSE era sedutor, mas cruelmente frio, cortando a pele. O vento frio que descia da serra da Cantareira perfurava rudemente as golas dos uniformes, arrepiando as costas molhadas dos soldados. Corra, corra! Essa é a única voz que vocês têm? Força! O grito misturado com a respiração ofegante aquecia o pátio de formatura, enquanto a corrida matinal continuava, carregada de tensão. Entre o vapor branco que saía de suas bocas, um soldado na retaguarda da formação balançava perigosamente, como se estivesse dançando. Era o cabo Lucas Ribeiro. A febre alta que persistia por dias o envolvia em suor pegajoso, mas o ar de opressão o impedia de soltar um gemido de dor. Puf! A visão do cabo Lucas se distorceu embaçada. Suas pernas ficaram pesadas como se estivessem acorrentadas e finalmente ele perdeu o equilíbrio e caiu no chão frio. O quê? Ei, Lucas! Seus colegas pararam horrorizados, mas o capitão que liderava a marcha avançou como um predador, gritando friamente. O que é isso? Pare de fazer cena e levante-se. Um militar perde a cabeça por causa de uma febrezinha? Vocês são homens? O capitão chutou nervosamente a bota do cabo Lucas caído. O cabo Lucas respirava com dificuldade, engolindo até mesmo o gemido reprimido. Suor frio escorria como chuva de sua testa pálida, molhando sua mandíbula. Comandante de companhia, o estado de Lucas é grave. O corpo dele está em brasa. Ao grito desesperado de um colega, o capitão estalou a língua. Droga! Que azar! Ei, arrastei-no para o ambulatório. Se for fingimento, preparem-se para provar o inferno quando voltarem. Ambulatório do CMSE. A sala de exame estava abafada o suficiente para que o aquecedor estivesse ligado em excesso, exalando um calor pegajoso. O major Dr. Marcelo Rocha, chefe do serviço médico, estava preguiçosamente afundado em sua cadeira de couro, percorrendo com olhos gananciosos o gráfico de ações vermelho em seu tablet PC. Droga, por que as ações de biotecnologia estão tão fracas? Devo investir mais? Naquele momento, a porta da sala de exame foi aberta bruscamente e o cabo Lucas, apoiado por seus colegas, cambaleou para dentro. Médico, é urgente. Ele desmaiou durante a corrida. A febre está muito alta. O major Marcelo franziu a testa, lançando um olhar de aborrecimento e voltando a fixar o olhar nas curvas do gráfico. Quieto. Vocês não aprenderam a esperar do lado de fora? Fechem a porta e saiam.
eu cuido disso, mas ele parece que vai morrer. A febre está muito alta. Eu disse para deitá-lo ali na cama e saírem. Eu resolvo. Quando os soldados saíram assustados, deitando o cabo Lucas na cama, o major Marcelo suspirou profundamente, com preguiça, e levantou-se lentamente. Ele mal encostou o estetoscópio frio, fingindo um exame, e soltou uma voz sarcástica. É só uma gripe. Estes jovens de hoje são muito fracos. Vou dar um analgésico. Tome e fique enfiado no seu alojamento. Nem sonhe em pedir soro. Estamos com falta de suprimentos. O cabo Lucas moveu os lábios trêmulos com dificuldade. Doutor, meu peito está apertado e eu não consigo respirar. Eu sou um médico. Sobrou força para falar, não foi? Pare de drama e pegue o seu remédio. O major Marcelo tirou 2 pílulas de origem desconhecida de uma gaveta, atirou-as e voltou a se sentar. Sua ambição seguia apenas a linha vermelha do gráfico de ações em queda. O cabo Lucas segurou os comprimidos com as mãos trêmulas e saiu da sala de exame agarrado à sua consciência turva. Assim que o soldado desapareceu, o major Marcelo fez uma ligação secreta. Sua voz instantaneamente se tornou viscosa e servil, como a de uma cobra. Ah, sim, diretor. Sou eu. Sim, o material foi garantido discretamente. Este novo antibiótico e analgésico são de qualidade superior, deliciosos. Sim. Ah, não se preocupe. Vou apagar todos os vestígios da marca de uso militar antes de enviar. O local secreto desta noite. O senhor sabe qual é, não é? Sim, obrigado. Um sorriso azedo surgiu no canto da boca do major Marcelo ao desligar o telefone. Desviar medicamentos caros, cuja segurança de vida dos soldados estava em jogo, e vendê-los secretamente nos bastidores era o ganho colateral emocionante que ele desfrutava. Aos soldados, ele atirava remédios baratos, quase vencidos, enquanto os medicamentos reais se transformavam em ferramentas para encher seu bolso ganancioso. Naquela tarde, na sala de reuniões do QG do CMSE, presidida por General Heloísa Soares, havia uma tensão palpável, mas seu instinto estava sutilmente aguçado, como o de um predador à caça. Chefe de operações, a revisão do plano de defesa da região de São Paulo está pronta? Sim. Estamos revisando em estreita coordenação com os batalhões subordinados. Heloísa assentiu, mas tamborilava nervosamente na mesa. Em sua mente pairava o conteúdo de um bilhete secretamente deixado pela sargento Érica, como um mau presságio. Suspeita de discrepância entre o registro de saída de medicamentos do ambulatório e o estoque real. Rumores de que o ambulatório é um local de morte entre os soldados. Hoje pela manhã, um soldado desmaiou, mas foi forçado a retornar após um tratamento inadequado. Assim que a reunião terminou, Heloísa se levantou, resoluta, chefe de fiscalização, comandante da Polícia do Exército, PE. Venham comigo agora. Para onde vamos? Salvar uma vida. Os passos de Heloísa não se dirigiram ao ambulatório, mas ao alojamento, onde se misturava a respiração ofegante dos soldados. Com a chegada inesperada da Imperatriz, o alojamento foi virado de cabeça para baixo. Lealdade. Visita da comandante. Os soldados, apressados, se enfileiraram diante de seus armários, petrificados. Heloísa mal recebeu suas continências e foi direto para um canto escuro. Lá, o cabo Lucas Ribeiro gemia de dor, respirando com dificuldade, molhado de suor frio. Seu rosto estava esbranquiçado, como se coberto pela sombra da morte, e sua respiração estava áspera e entrecortada. Heloísa pousou a mão com cautela na testa molhada do cabo Lucas. Sua pele estava em brasa. Ei, você está acordado? Comandante. O cabo Lucas abriu os olhos com dificuldade, ofegando. Heloísa virou-se bruscamente, encarando friamente o comandante da PE. Prepare meu carro oficial imediatamente. O helicóptero não pode decolar por causa da chuva torrencial. Abriremos caminho por terra até a emergência civil. Se perdermos o tempo de ouros, vocês todos estarão mortos. Entendido? Sim, entendi. Chefe de fiscalização, invada o ambulatório agora e arraste o major Marcelo Rocha, mesmo que tenha que agarrá-lo pela gola, não para a minha sala, mas para a prisão militar, no chão frio do subterrâneo. Entendido? Sim, entendi. Qual a acusação?
e Heloísa arrebatou o pacote de remédios amassado da mão suada do cabo Lucas. Seus lábios vermelhos se torceram friamente. Tentativa de homicídio e peculato de suprimentos militares. O cabo Lucas estava em estado grave, com pneumonia aguda e septicemia, mas foi salvo por pouco por uma cirurgia de emergência em um hospital universitário. O médico enxugou o suor frio e suspirou, dizendo que, se tivéssemos demorado mais um pouco, ele teria tido uma parada cardíaca. Às 10 da noite, sob a iluminação escura da sala de interrogatório, o major Marcelo Rocha esmurrou a mesa e gritou: "O que eu fiz de errado? Dar remédio a um paciente e mandá-lo descansar é um crime capital? Eu sou um profissional licenciado. Seu bando de idiotas ignorantes, quem vocês pensam que são para me dar sermão?" Naquele momento, a porta de ferro pesada se abriu e Heloísa entrou. Vestindo uma camiseta tática preta, sem o casaco do uniforme, sua silhueta musculosa estava visível. Era a postura selvagem de seus tempos na unidade de missões especiais dos comandos e com aquela sensualidade fria e o tio assassino, o major Marcelo engoliu em seco, involuntariamente. Licença médica é um pedaço de papel de luxo para um parasita que usa faca, destinada a salvar vidas, apenas para acumular dinheiro. Heloísa cruzou as pernas e jogou uma pilha de documentos sobre a mesa. Livros razão familiares, não são? Os olhos do major Marcelo tremeram como se tivessem sido atingidos por um terremoto. Eram as gravações secretas da negociação com o diretor do hospital naquela noite e a lista de narcóticos desviados e os detalhes explícitos de suas contas secretas. E como bônus, testei os comprimidos que você jogou, dizendo que era fingimento. Eram apenas digestivos baratos, vencidos há 2 anos. Você deu um digestivo podre para um paciente com pneumonia que mal podia respirar. Você honrou o juramento de Hipócrates. A voz de Heloísa era baixa, mas seus olhos brilhavam como os de uma fera. Você fez um jogo de azar com a vida de filhos doentes dentro de um arame farpado. Todo aquele dinheiro que você gastou em boates é sangue puro do povo. E eu cometi um erro, comandante. Fiquei cego pelas dívidas de ações. Por favor, me perdoe apenas uma vez. Serei leal como um cachorro. Heloísa zombou friamente, parecendo incrédula. Por sua causa, um jovem em flor quase atravessou o Rio Jordão hoje. E você pede perdão, tendo cravado um prego no peito dos pais dele. Você não é um médico. É um assassino uniformizado. Heloísa levantou-se lentamente e apontou para o vidro da sala de interrogatório. Os policiais do exército estão esperando no escuro como lobos famintos. Vou levá-lo a um tribunal militar. Peculato, negligência de dever, violação da lei de narcóticos. Vou juntar todos os crimes escritos no código e garantir que você não tenha nem os ossos para enterrar. Heloísa aproximou os lábios do ouvido do major Marcelo e sussurrou, doce e ameaçadoramente: "Eu já denunciei você ao Conselho Federal de Medicina. Se a sua condenação for confirmada, sua licença será um pedaço de lixo. Mesmo que você apodreça na prisão e saia, eu garanto que você não tocará num bisturi de novo nem no inferno. Não, minha vida, meu dinheiro, não posso perder isso." O major Marcelo se debateu, soltando espuma pela boca, mas Heloísa virou-se friamente. "Levem-no. Peguem o que ele merece pela lei." Bam! Atrás da porta de ferro fechada, apenas o lamento bestial ecoava. No dia seguinte, uma brisa de reforma soprou no ambulatório, em vez do cheiro de sangue. Todo o pessoal podre foi substituído. Heloísa ordenou um grande aumento no orçamento para reformar as instalações decadentes e instalar equipamentos médicos de última geração. O foco era uma revolução no sistema. Se o soldado quiser, ele será enviado para um hospital civil imediatamente, sem necessidade de parecer do médico militar. O custo será 100% coberto pelo CMSE. Os assessores reclamaram da falta de dinheiro, mas o olhar de Heloísa os calou. Roubar o dinheiro da comida dos meus filhos para comprar mísseis, isso não é poder de defesa. Um exército que abandona seus filhos morrendo de dor, que tipo de defesa da pátria é essa? Se não houver dinheiro, eu vou quebrar minha aposentadoria, meu contra-cheque e preencher essa lacuna. Façam. Uma semana depois, o cabo Lucas Ribeiro, com a saúde restaurada, retornou à unidade. Ele bateu na porta da sala da comandante e saudou-a com lágrimas de emoção. Lealdade,
Cabo Lucas Ribeiro. Voltei vivo, graças a comandante, na porta do inferno. Nunca esquecerei essa graça. Heloísa levantou-se da cadeira e se aproximou do Cabo Lucas. Ela o dispensou da continência rígida e envolveu suas mãos ásperas com as duas mãos, calorosamente. Obrigada por ter voltado vivo. Você está realmente bem agora? Estou em plena forma. Posso correr completamente equipado agora mesmo. HMK, não exagere. Se estiver doente, não fique gemendo. Mostre. É seu direito e seu dever. Entendeu? Sim, eu vou ter isso em mente. Depois de dispensar o Cabo Lucas, Heloísa se encostou à janela, recebendo o calor do sol. O pátio de formatura estava fervilhando e os soldados suados se moviam vigorosamente jogando futebol. Era uma atividade física que eles mesmos desfrutavam, com respirações ofegantes, não uma corrida forçada. Mesmo que eu corte um ou outro pecado, como um cogumelo venenoso, levantará a cabeça. Heloísa pressentiu a verdade fria de que as raízes da injustiça, profundamente cravadas nas veias do enorme monstro que é o Exército, nunca seriam facilmente arrancadas. Mas seus olhos brilharam como os de uma fera à espreita. Sobre a mesa, outro envelope de documentos, como um farol vermelho, a seduzia. Na superfície do envelope, as palavras ameaçadoras: alegações de corrupção no setor de infraestrutura, fraude em construção e propina estavam claras. Heloísa segurou o envelope com um toque suave, soltando um sorriso sedutor e frio. Bem, quem será o próximo a ser manipulado pelas minhas mãos? Sua caçada secreta estava em andamento. A víbora dos comandos agora era a governante do CMSE, apertando lentamente e de forma dolorosa a garganta dos corruptos. Apesar de não ser época de chuvas, o céu noturno de São Paulo vomitava chuvas grossas por dias, como se estivesse amaldiçoado atrás do QG. O prédio escuro do alojamento do 2 Grau Batalhão de Comunicações, envolto pela escuridão, resistia ameaçadoramente à chuva forte e ao vento, como um enorme túmulo. Às 2 da manhã, um estrondo, mais desagradável do que o trovão, rasgou o silêncio e fez o corredor vibrar. O quê? Que barulho foi esse agora? Os soldados, sentindo medo em seus sonhos, saíram para o corredor um a um, ofegantes. No final do corredor, o teto, perto da entrada do banheiro, havia desabado de forma desastrosa, expondo suas entranhas feias. Estilhaços de cimento pontiagudos e água da chuva de um vermelho escuro se misturavam, batendo no chão como uma cachoeira de lama podre. Como era tarde da noite, ninguém se feriu, mas foi um momento de tirar o fôlego que, se um oficial de serviço tivesse passado por ali, poderia ter levado a uma tragédia terrível, sem deixar nem ossos para enterrar. Na manhã seguinte, o local era um caos desastroso. General Heloísa Soares estava de pé, sob o teto desabado, com uma expressão glacial. Sob as suas botas, concreto desmoronado e vergalhões esqueléticos jaziam miseravelmente. Comandante, me perdoe, o prédio é muito antigo. O tenente-coronel Paulo Guimarães, chefe de infraestrutura, com a barriga balançando como um pedaço de gordura, pingava suor frio. Ele era o típico oficial administrativo ganancioso que preferia o cheiro da grama do campo de golfe à poeira do local de trabalho. Antigo, Heloísa se agachou elegantemente e pegou um pedaço de cimento do chão. Quando seus dedos brancos exerceram uma força sinistra, a rocha, que deveria ser dura, desmoronou impotente como migalhas de biscoito espalhando-se em areia. Eu sei que este prédio é uma sucata de mais de 30 anos, mas fui informada de que houve uma grande reforma no ano passado. Heloísa limpou a areia branca de suas mãos intencionalmente diante dos olhos trêmulos do tenente-coronel Paulo. O orçamento gasto na época foi de 2 milhões de reais. Disseram que fizeram impermeabilização, reforço sísmico e substituição de isolamento. Mas em menos de um ano, ele desaba só porque choveu um pouco. Aos meus olhos, isso parece ser apenas um problema de desgaste? É que a chuva desta vez foi um recorde. Calha a boca. A voz de Heloísa era muito mais fria e cortante do que a chuva e o vento lá fora. Ela sinalizou para o ajudante de ordens com um olhar frio. Traga um martelo.
Sim, um martelo, comandante. Heloísa pegou a marreta pesada que o ajudante de ordens lhe estendeu e, sem hesitar, abrandiu rudemente contra a parede lateral que parecia intacta. Bam! Com um único golpe poderoso, a parede se rasgou impotente, como um papel molhado. E o que se revelou na fenda não era o isolamento sólido. Era compensado podre, recipientes de macarrão instantâneo vazios e pedaços de isopor espalhados. Era a feia verdade de lixo de construção enfiado no lugar onde deveria estar o preenchimento da parede. É este o método de construção de ponta que você se gabou? Encher paredes com lixo? Todos os oficiais presentes ficaram chocados. O rosto do tenente-coronel Paulo ficou pálido como um cadáver de medo e ele começou a tremer. Seu comandante, eu apenas segui o que a construtora mandou e o que a fiscalização aprovou. Construtora? Heloísa jogou o martelo no chão com um estrondo e encarou o tenente-coronel Paulo com olhos assassinos, o CEO da construtora e o chefe de fiscalização. Traga-os para minha sala imediatamente. Dou-lhe exatamente 1 hora. 1 hora depois, na sala da comandante, o Dr. Oswaldo Santos, CEO da construtora local Pedra Grande, e o tenente-coronel Paulo estavam lado a lado como criminosos. O doutor Oswaldo era uma cascavel que monopolizava as obras militares, fingindo ser um empresário respeitável, mas agora apenas fingia tranquilidade. Seus olhos tremiam incessantemente de ansiedade. Comandante, deve haver um grande mal-entendido. Construímos exatamente conforme o projeto, sem desvios. É injusto culpar a construtora por um desastre natural. O doutor Oswaldo disse isso com a cabeça erguida e uma expressão descarada. Heloísa torceu os lábios vermelhos, folheando um grosso dossiê sobre a mesa. Desastre natural? Bem, um desastre causado por humanos também é um desastre. Com um escárnio frio, ela puxou um documento e o empurrou rudemente para eles. Registro de entrega de materiais. O projeto claramente especificava vergalhões sísmicos de grau 1 e concreto impermeável. Mas o que foi realmente usado foi sucata roubada de canteiros de obras falidos e cimento de baixa qualidade. A diferença de preço sozinha chega a R$800 mil. Ai, isso deve ter sido algum jogo sujo dos subcontratados. Eu não sabia de nada. Sim, há mais uma coisa que você não sabe. Heloísa sorriu sutilmente e apertou o controle remoto. Fotos explícitas apareceram no telão. Um salão de luxo em São Paulo. O tenente-coronel Paulo e o doutor Oswaldo, com os rostos vermelhos de bebida, cantando e abraçados. E uma foto crucial, capturando o momento em que um grosso envelope cheio de dinheiro era entregue secretamente sob a grama verde de um campo de golfe. Foi na noite de 15 do mês passado, logo após a aprovação da inspeção da obra. Vocês dois pareciam estar se divertindo muito. Este grosso envelope é o famoso agrado. O tenente-coronel Paulo desabou no chão, sem força nas pernas, e o doutor Oswaldo apenas abriu e fechou a boca como um peixe, incapaz de se defender. Recebi um USB interessante de uma fonte secreta. Um presente de um capataz de obras que trabalhou para você como um cão e foi demitido injustamente. Naquele livro Razão, os detalhes da propina, prova da sua ganância, estavam registrados de forma explícita. Paulo Guimarães, o dinheiro sujo que você embolsou chega a R$300 mil. Você usou o dinheiro sugado dos soldados para enviar seu filho para estudar no exterior e dirigir carros importados de luxo? Você cometi um crime capital, comandante. Por favor, me salve apenas uma vez. O tenente-coronel Paulo chorou servilmente, quase agarrando as calças dela. O olhar de Heloísa o perfurou, frio como gelo. É um santuário onde os soldados repousam. É a casa deles, onde deveriam descansar com a máxima segurança e conforto após um dia de trabalho duro. E você encheu esse lugar sagrado com lixo? Como vocês conseguiram dormir em paz? Heloísa reprimiu a raiva e apertou rudemente o interfone. Polícia do Exército, entrem agora. Comandante, eu sou um civil. A lei militar não pode me prender. O Dr. Oswaldo gritou, forçando a voz. Sonhe. Civis envolvidos na destruição de instalações militares e roubo de suprimentos militares não podem escapar do julgamento do Tribunal Militar.
Além disso, os livros razão duplicados da sua empresa já estão sobre a mesa da Receita Federal e do Ministério Público. Você provará um sabor quente de peculato e evasão fiscal, mesmo fora da prisão. Mal terminou de falar e policiais do Exército robustos algemaram os dois rudemente. Tenente-Coronel Paulo Guimarães, chefe de infraestrutura, e doutor Oswaldo Santos, CEO da construtora Pedra Grande. Vocês estão presos em flagrante por violação da lei de crimes específicos e vandalismo de materiais militares. Algemas frias foram colocadas em seus pulsos. Depois que os criminosos foram arrastados, Heloísa convocou o oficial de infraestrutura e deu uma ordem: mobilizem imediatamente o batalhão de engenharia para restaurar perfeitamente o alojamento desabado. O orçamento será totalmente reestruturado e faremos uma inspeção completa. Vou verificar pessoalmente se cada prego e parafuso foi colocado conforme o manual. Se eu sentir o cheiro de corrupção novamente, não será o prédio que será destruído, mas a cabeça do responsável. Preparem-se. Lealdade gravado na alma, comandante. Naquela tarde, uma inspeção de segurança minuciosa e sufocante começou em todos os prédios antigos do CMSE. A chuva nos céus havia parado, mas um furacão frio e colossal de purificação varria o CMSE. Em outubro, quando a brisa do outono cortava a pele em frente à cabine telefônica pública da seção de comunicações do CMSE, havia sempre uma longa fila de soldados famintos por afeto. Mãe, acho que não poderei ir desta vez. Não é por causa do treinamento. As costas lamentáveis de um soldado, o soldado Igor Silva, soluçavam agarrado ao fone. Igor, com os olhos vermelhos, desligou o telefone e saiu. Seus colegas o observaram com pena, mas apenas um silêncio pesado pairava entre eles. Igor, o subtenente de novo te cortou? Perguntou o soldado Tiago, seu colega, com cautela. Igor acenou com a cabeça, desesperado, sem forças para responder. Eu implorei que minha avó está em estado grave, pode ser a última vez, mas ele disse que há muitos esperando. Muitos esperando, é o caramba. É porque não dei dinheiro, não é? Um demônio podre. O punho do soldado Tiago tremia de raiva. O subtenente Carlos Chicote Ferreira, oficial de administração e suprimentos, era considerado um tirano vivo e uma autoridade absoluta na unidade. Enraizado no mesmo lugar por 20 anos, exalando todo tipo de sujeira, ele era a força oculta que engolia a unidade, um grande tubarão que nem mesmo os comandantes ousavam tocar. E ele tinha um hobby muito secreto e cruel, o negócio sujo de extorquir dinheiro em troca do vale-licença dos soldados, o desejo mais desesperado deles. Na sala de administração e suprimentos, o subtenente Carlos, arrogantemente recostado no sofá macio, mexia lentamente seu café, observando o soldado com olhos de predador. Cabuquim, você está tão desesperado por essa licença de final de serviço? Sim, subtenente. Estou desesperado para começar a preparação para a faculdade. O que fazer? A unidade está agitada ultimamente. Quem vai preencher meu lugar se você sair? O subtenente Carlos lambeu os lábios com ganância, esfregando o polegar e o indicador. Era uma exigência explícita de dinheiro. Sua intenção suja era óbvia. O Cabuquim engoliu em seco e empurrou discretamente o envelope branco que havia preparado para cima da mesa. Meu pai pediu para eu convidar o senhor para uma refeição em reconhecimento ao seu trabalho duro. O subtenente Carlos deu uma espiada no envelope. 5 notas de R$50, novinhas, o saudaram. O canto de sua boca se ergueu com desdém. Ah, para que tudo isso? Seu pai é realmente um homem de grande caráter. Certo, Cabuquim, você se esforçou. Eu vou convencer o comandante de companhia para que você saia amanhã mesmo. Entendido? Obrigado. Lealdade. Assim que o Cabuquim saiu, o subtenente Carlos enfiou o dinheiro no bolso, cantarolando. KKKKKK. É por isso que vale a pena a vida militar. Roubar o dinheiro sujo desses moleques é o mais doce de tudo. Naquele momento, o celular do subtenente Carlos vibrou, quebrando o silêncio. Um número restrito. Uma tensão estranha pairava no ar. Alô? Quero comprar um vale-licença.
Uma voz roboticamente distorcida, fria ao ponto de arrepiar. A testa do subtenente Carlos se franziu em suspeita. Quem é? Se for brincadeira, você está morto. Sou eu, da companhia do QG. Tenho uma situação urgente e não há outra maneira. Ouvi rumores e liguei. Por favor, me ajude. Quanto custa? O subtenente Carlos instintivamente olhou em volta. Um alarme avisava que poderia ser uma armadilha, mas a ganância engoliu a razão. Ele precisava cobrir o dinheiro que havia perdido no mercado de ações. Este é ousado. Já que sua situação é urgente, vou ajudá-lo de forma especial. O preço base é 30 notas, R$ 1.500. Se for para sair imediatamente, R$ 52.500. Aceito apenas em dinheiro vivo, limpo. Venha para o incinerador atrás do ginásio hoje à noite, às 20 horas. Às 20 horas daquela noite, o incinerador, envolto em escuridão total, exalava um ar sombrio. O subtenente Carlos exalava longas baforadas de fumaça de cigarro, ansioso. Logo depois, um soldado com um boné puxado até os olhos saiu da escuridão como um fantasma. Trouxe. O soldado entregou um envelope grosso em silêncio. No momento em que o subtenente Carlos sorriu triunfante e abriu o envelope, um flash intenso cobriu sua visão de branco. Ai! Holofotes que surgiram de todos os lados rasgaram a noite, iluminando-o como um rato preso em uma gaiola. No ouvido do subtenente Carlos, que mal conseguia abrir os olhos sob a chuva torrencial, uma voz sedutoramente fria o penetrou. Subtenente Carlos Ferreira, o preço do seu vale-licença parece ser bem alto. Achei interessante, pois parece ser mais caro do que o meu salário mensal. A pessoa que caminhava através da chuva era a General Heloísa Soares, exalando uma aura avassaladora. Naquele momento, o soldado que lhe entregou o envelope tirou lentamente o boné. O rosto de menino havia desaparecido. Era primeiro sargento Camila Nunes, uma veterana batedora que havia trabalhado lado a lado com Heloísa nos campos de batalha dos comandos. Sob as ordens secretas de Heloísa, ela havia se disfarçado de soldado masculino, preparando uma armadilha fatal e conduzindo uma investigação dissimulada. Seu comandante, o que é isso afinal? O subtenente Carlos, paralisado de medo, caiu na lama. Heloísa arrebatou rudemente o envelope de suas mãos e espalhou o conteúdo no chão molhado. O que saiu do envelope não eram maços de dinheiro, mas livros-razão densos, cheios de detalhes de transações sórdidas. O livro-razão que encontrei no fundo do seu armário secreto. Nos últimos 5 anos, você embolsou mais de 50 milhões de wons, cerca de 200 mil reais, sugando o sangue dos soldados. Você pisoteou até mesmo o soldado Igor Silva, que chorou implorando para ver sua avó pela última vez, porque ele não tinha dinheiro. A voz de Heloísa tremia de raiva, ecoando cortante através do som da chuva. A licença dos soldados é um direito sagrado. É o mínimo de cortesia para com os jovens que dedicam sua juventude à nação. E você a usou como uma ferramenta para satisfazer sua ambição suja? Heloísa acenou com a cabeça para o comandante da PE ao seu lado com um olhar frio. Arranque as insígnias de patente deste lixo agora mesmo. Mesmo o comandante da PE engoliu em seco, surpreso. Era um assunto para o qual a dispensa imediata, sem um processo formal, era impossível. Mas os olhos de Heloísa brilhavam com um carisma avassalador e inegável. Assumo toda a responsabilidade. A patente de subtenente é um luxo excessivo para alguém que vendeu a honra militar. Execute a ordem imediatamente. Assim que a ordem foi dada, o comandante da PE avançou ameaçadoramente em direção ao subtenente Carlos com uma expressão solene. O subtenente Carlos rastejou na lama, gritando desesperadamente: "Eu errei. Por favor, tenha piedade. Meus 20 anos de serviço militar serão arruinados." Mas, com um som arrepiante de Zip, sua insígnia foi brutalmente arrancada de seu uniforme. Heloísa pisou sem hesitar nas insígnias caídas com sua bota. Você não serviu por 20 anos. Você parasita o exército por todo esse tempo, sugando o sangue dele. É por isso que a organização adoece. Porque pessoas podres como você se agarram fingindo ser veteranos.
Heloísa tirou a expressão fria e chamou suavemente o soldado Igor Silva, que estava escondido atrás. Para Igor, que se aproximou com o corpo trêmulo, ela falou calorosamente: soldado Igor Silva, sinto muito por ter agido tarde demais. Fiquei sabendo que sua avó está muito doente. Heloísa tirou um pedaço de papel quentinho de seu uniforme e o entregou a Igor. Era um vale-licença especial de 14 dias, carimbado com um selo vermelho claro. Em seguida, ela lhe deu um envelope grosso. Isso é uma oferta pessoal e uma pequena contribuição minha. Vá, acompanhe sua avó em sua última jornada e volte em segurança, ser comandante. Igor abraçou o vale-licença no peito e desabou em lágrimas. O comandante da PE e o ajudante de ordens também ficaram comovidos e lacrimejaram com a visão do soldado chorando descontroladamente, com as pernas bambas. Heloísa voltou a ser a comandante implacável e ordenou: prendam Carlos imediatamente e conduzam uma investigação completa sobre as vítimas, recuperando todo o dinheiro roubado. Se o dinheiro for insuficiente, confisquem até mesmo sua aposentadoria e pensão para cobrir a dívida. Heloísa se virou, deixando para trás uma ordem fria e irresoluta. E avisem claramente a todas as unidades subordinadas: se aparecer um oficial que impeça a licença dos soldados por motivos injustificados ou exija propina, o fim dele não será apenas perder o uniforme. Juro pela minha honra que vou bani-lo da sociedade para sempre, tornando-o incapaz de se recuperar. Naquela noite em que as estrelas brilhavam com um frio de gelar, um tumor maligno que roía o CMSE foi removido de forma limpa. O soldado Igor Silva pôde viajar para sua cidade natal, acompanhado pela escolta da Polícia do Exército. Embora tarde, a justiça ainda respirava calorosamente. Na fronteira entre São Paulo e uma área isolada, aninhada nas profundezas da Serra do Japi, havia uma unidade fantasma que nem sequer existia no mapa: o depósito de munição e subordinado ao CMSE. Totalmente isolado do mundo exterior, era como uma enorme cidadela governada por suas próprias leis. Ah, minha coluna vai quebrar. Ei, soldado Júnior, as couves ainda não estão prontas? A esposa do comandante vai sair logo. No vasto pomar atrás da residência do DM, soldados misturados com suor e terra trabalhavam como escravos, cultivando a horta. Sem a parte de cima do uniforme expondo seus músculos tensos sob as camisas de malha fina, eles pareciam mais peões explorados do que militares. Me desculpe, o chão está congelado e é difícil cavar. Droga, se o tenente-coronel souber, vamos todos para a prisão militar. Que lentidão! Vamos, se mexam logo. O cabo, líder de esquadrão, enxugou rudemente o suor escorrendo e olhou para o céu frustrado. Era uma realidade chocante que tropas de elite destinadas a guardar um depósito de munição de importância nacional estavam sendo arrastadas para cá para cultivar couves. O comandante desta unidade, o tenente-coronel Alexandre Bittencourt. Ele reinava como um monarca absoluto neste vale isolado, longe do mundo exterior. Ele se aproveitava da área cega, inatingível até mesmo pelo olhar da fiscalização, usando os soldados como seus servos pessoais para satisfazer seus interesses. A limpeza da residência, o acompanhamento dos filhos à escola e até mesmo o cultivo de couve para o kimjang, preparação de kimjang, eram responsabilidades dos soldados. Ô, meninos, vocês ainda não terminaram a essa hora? Naquele momento, a porta da residência se abriu e uma mulher de meia idade, com maquiagem forte e roupas de trilha extravagantes, apareceu. Era a dona Márcia Bittencourt, esposa do tenente-coronel. Com uma xícara de café na mão, seus olhos tinham uma arrogância viscosa, tratando os soldados suados mais como criados do que como seres humanos. Quase terminamos, senhora. Espere um pouco e vamos limpar até mesmo a estufa. O cabo se curvou servilmente a 90 graus, com medo de que a coluna se quebrasse. Certo, vocês sabem que o meu marido é exigente e só come couve orgânica, não é? Façam um bom trabalho. A voz da esposa do comandante atingiu os ouvidos dos soldados como um chicote sob o sol escaldante.
Não usem pesticidas. Peguem um por um desses vermes com seus dedos sujos. Seus olhos demonstravam desprezo, tratando os soldados como algo inferior a vermes. Da última vez, meu marido virou a mesa por causa de um verme na couve. Vocês sabem que irritar o meu marido vai arruinar a vida militar de vocês, não sabem? Os rostos dos soldados suados ficaram pálidos de medo. Se cometemos um crime capital, vamos corrigir isso. Ela apontou para um canto com o queixo. Aquele soldado júnior ali, vá para o canil. O nosso general está latindo porque está com cheiro ruim. Que vergonha, militares grandes com um cheiro pior que o de um cachorro. O escárnio azedo no canto da boca da esposa do comandante feriu a dignidade do soldado. O enorme pastor alemão de estimação do tenente-coronel Alexandre mostrou os dentes e rosnou para os soldados. Era um assassino, como se compartilhasse o poder de seu dono. O soldado júnior moveu-se em direção ao canil como um boi sendo levado ao matadouro. A autocrítica da realidade de se tornar um escravo limpador de fezes de cachorro, em vez de um defensor da nação, atingiu o fundo de sua alma. No entanto, a ordem do casal Bittencourt era absoluta, como um decreto divino nesta residência. Foi então que uma figura surgiu do meio das sombras da floresta, além da cerca do pomar, como um fantasma. Era uma mulher misteriosa, com um boné puxado até os olhos, tornando seu rosto invisível. As couves estão lindas. Sua voz era baixa, mas estranhamente clara e sedutora. A esposa do comandante olhou para a estranha com irritação, gritando: "Quem é você?" Esta é uma área restrita. A trilha de caminhada é por ali. A mulher não demonstrou surpresa, apenas levantou levemente o canto da boca. Estou perdida, mas é bom ver jovens soldados suando, embora também seja lamentável. Estas couves frescas são para os soldados? O olhar dela passou sutilmente pelos músculos dos soldados. A esposa do comandante zombou da pergunta da mulher de boné. Refeitório? Que nada. É para conserva de kimchi da minha casa. Seria um desperdício usar isso para gororoba que cachorros e bois comem. Moça, pare de falar besteira e saia. Esta é uma área de segurança. Antes que eu chame a polícia para você provar o pão e a água da prisão. Área de segurança. A mulher murmurou com seus lábios vermelhos. Não é traição que soldados cultivem couves com seu suor e sangue para a barriga da esposa do comandante dentro desta área de segurança sagrada? Com aquela única frase fria que atingiu o cerne da questão, o rosto da esposa do comandante ficou vermelho. Essa mulher é louca? Você sabe quem eu sou? Sou a esposa do comandante do batalhão. Marido, saia já. Ao grito estrondoso, a porta da residência se abriu bruscamente e o tenente-coronel Alexandre saltou para fora. Com sua camisa de malha folgada, a oleosidade de seu corpo era repugnante. Quem é o desgraçado que está irritando a minha mulher? Ele bufou, respirando com dificuldade. Que vizinha maluca está me dando sermão no meu quintal? Chame a polícia do exército e aprenda agora. O tenente-coronel Alexandre olhou de cima a baixo para a mulher com olhos sombrios, roupas de trilha sujas, boné puxado, claramente uma vizinha indefesa. Seus olhos brilharam como os de uma hiena que encontrou sua presa. Qual é a sua identidade? Uma espiã? Você veio direto para mim. Entregue sua identidade. O tenente-coronel Alexandre gesticulou ameaçadoramente. Por um instante, o tempo parou. A mulher levantou lentamente a cabeça. O olhar frio e intenso, escondido sob a aba do boné, perfurou o coração do tenente-coronel Alexandre como um punhal. Tenente-coronel Alexandre Bittencourt. Ao ouvir seu nome ser chamado com precisão por aquela voz baixa e rouca, o tenente-coronel Alexandre congelou. Você me trata como uma espiã, o que eu aceito. Mas você está tratando soldados que têm um dever sagrado, como escravos. Ela tirou lentamente o boné. O rosto, revelado por entre os cabelos soltos, exalava uma autoridade esmagadora. A forma como ela afastou o cabelo suado do seu pescoço era mortalmente intensa. No momento em que ele reconheceu aquele rosto, os olhos do tenente-coronel Alexandre tremeram como se tivessem sido atingidos por um terremoto. Ela era a lendária comandante, a mulher de ferro, general de divisão Heloísa Soares.
Aproveitando o fim de semana, ela havia se infiltrado sozinha na Serra do Japi, sem nenhum ajudante, para uma inspeção secreta. Ela e lealdade. O rosto do tenente-coronel Alexandre estava branco como o de um cadáver. Sua mão, que tentava fazer a continência, tremia convulsivamente de medo. A esposa do comandante, que não entendeu a atmosfera, cutucou o marido. O ciúme havia sido acionado pelo instinto feminino. Marido, quem é ela? Alguma conhecida sua? Por que está tão nervoso? Cale a boca! Por favor, cale a boca! O tenente-coronel Alexandre gritou e caiu de joelhos na lama. Sua arrogância estava jogada no chão. Comandante, isto é um mal-entendido. Os soldados queriam cultivar por hobby no fim de semana. Hobby. Heloísa torceu os lábios com desdém e elegantemente passou por cima da cerca. Sua bota de combate pisoteou a terra do pomar. Ela se aproximou do soldado júnior coberto de terra. Levantou suavemente o queixo do soldado, que respirava com dificuldade, e olhou em seus olhos. Diga, isso é seu hobby? Sob o carisma avassalador, mas o calor sentido, o soldado respondeu como se estivesse hipnotizado. Soldado júnior, não senhora, não é, não tenha medo, conte.